E aí galera, bora para mais uma boa notícia e, bem, vamos lá. O que eu quero ler aqui está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 13. Eu vou ler na versão NTLH, que era a versão que estava aqui, eu li, eu separei e eu gostei dessa versão. E vamos lá. Bem, dando uma contextualizada, Paulo estava falando da conversão dele. Daí ele diz o seguinte no versículo 13. Ele fez isso apesar de eu ter dito blasfêmias contra ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Quando eu li isso, essa frase final foi o que mais ficou marcado na minha cabeça. Pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. Então, eu fiquei pensando bastante sobre, tipo assim, cara, Paulo cometeu um pecado muito grande. Ele assassinou pessoas, ele matou pessoas achando que estava fazendo isso para Deus, achando que estava certo. E a questão é que às vezes a gente não é que a gente não sabe se está fazendo certo ou acha que está fazendo certo. Tem momentos, tem coisas que a gente faz que é errado, só que a gente não tem a dimensão do quão errado é, sabe? A gente não tem a dimensão do que a gente está se metendo. E bem, quando eu li isso, eu percebi uma coisa, uma ligação muito grande. Que quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente não tem fé. Porque a fé é uma certeza. A fé, quando a gente vive pela fé, a gente vive crendo em Jesus Cristo. E constantemente a gente passa vivendo olhando para Ele. E quando a gente está ali vendo para Ele, a gente começa a entender o que é certo e o que é errado. E a questão é que quando a gente começa a viver uma vida de pecado, ou quando a gente começa a nos distanciar, a gente começa a perder a verdade. A gente começa a parar de entender o que é o certo, a gente começa a parar de entender o que está fazendo, e a gente só começa a agir totalmente pela emoção, sabe? Sem razão nenhuma. A gente cria uma falsa razão, mas é só nossas emoções nos enganando. Então, eu vejo que a fé, ela vem do ouvir, mas eu entendo também que a gente tem que pedir fé para Deus, porque ter a certeza nele é difícil. É difícil ter a certeza em Deus. Por quê? Porque a gente não vê, porque a gente não sente necessariamente, a gente não tem alguma coisa não tá no nosso controle. Não é algo que a gente consegue apalpar agora, porque a fé é uma esperança, elas são muito ligadas, sabe? A fé, a esperança e o amor. E essa esperança é algo daqui a gente está esperando, ainda não aconteceu, a gente está esperando isso, sabe? A volta de Cristo. E ter a fé, ter a certeza que Cristo vai voltar, ter a fé de uma coisa que aconteceu, mas que a gente não viu, a gente não estava lá para presenciar isso, então é algo difícil. E é por isso que a gente tem que pedir para Ele, por isso que a gente tem que é, nos rendermos e a gente tem que nos esvaziar a ponto de falar assim: Senhor, por mim, eu nem entenderia, nem sei o que eu tô fazendo, eu não sei por que eu tô vivendo, eu não sei o propósito da minha vida, eu não sei o que eu tô fazendo, eu não sei os pecados que eu tô cometendo, eu não sei o nível dos pecados que eu tô cometendo, eu não sei nem as consequências do pecado, eu não tenho a dimensão das consequências. Então, sabe, cria uma fé em mim que esteja cada vez mais forte, e aí a gente liga aquela que a fé sem obras é morta, ou seja, quando a gente não pratica a nossa fé, ela morre. Então, isso é um dos grandes motivos para a gente perder a nossa fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, a gente não tem a salvação. É claro que a gente não depende de nós, mas é que sem fé, como é que a gente vai estar salvo sendo se a gente não crê nele? Como é que ele não vai nos reconhecer lá? A gente não vai ter o selo do Espírito Santo que vem através da fé. E é isso que a gente tem que entender, que o justo, ele vive pela fé. E se a gente não está praticando as nossas obras, se a gente não pratica a fé, as obras, se a gente não pratica as obras, a fé morre. A fé, ela é deixada de lado. E entra muito em ligação com o que eu falei no vídeo anterior, que o ambiente que a gente está vivendo, sabe? A gente não, quando a gente não pratica a nossa fé no ambiente que a gente está vivendo, a gente acaba
deixando a fé de lado e começa só a viver no automático. Não necessariamente tá fazendo algo errado, tá matando alguém, tá roubando alguém, não. Mas é o ponto de que só de deixar a fé, a gente já está se tornando mais nós mesmos. A gente já tá voltando a ser o nosso velho eu. E o nosso velho eu vai... não tem vida, não tem... sabe? Não tem salvação. Então... é isso, gente. A gente tem que estar constantemente praticando as obras. A gente tem que estar constantemente... Porque não é as obras que salvam, mas é as obras que nos mantêm aceso, sabe? É as obras que nos mantêm perseverante. É as obras que nos mantêm firmes na fé. Porque a fé, ela vem do praticar. Ela tem uma ação junto. A fé não é apenas crer, mas é a nossa posição porque cremos, entende? Então... é isso, gente. Eu imagino que porque eu queria falar agora, num vídeo muito rápido e que eu falei tudo meio que agora, é isso. Fiquem com Deus.